Quero convidar você a abrir a palavra de Deus na carta aos Filipenses, capítulo 2, do versículo 1 ao 11. A palavra de Deus diz o seguinte: Se me é possível, pois, alguma consolação em Cristo, algum caridoso estímulo, alguma comunhão no Espírito, alguma ternura e compaixão, completai a minha alegria permanecendo unidos. Tende um mesmo amor, uma só alma e os mesmos pensamentos. Nada façais por espírito de partido ou vanglória, mas que a humildade vos ensine a considerar os outros superiores a vós mesmos. Cada qual tenha em vista não seus próprios interesses, e sim os dos outros. Dedicai-vos mutuamente à estima que se deve em Cristo Jesus. Sendo ele de condição divina, não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens, e sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe outorgou o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e nos infernos, e toda língua confesse para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Senhor. Essas são para nós palavras do Senhor. Meus irmãos e irmãs, nós estamos aqui diante de mais um dos escritos do apóstolo Paulo, onde ele, em primeiro lugar, ele chama a atenção da comunidade de Filipe para a necessidade de que eles vivam em humildade. Essa humildade uns para com os outros, humildade essa que nos leva a colocar o outro sempre como prioridade. Humildade essa que é a humildade ensinada por Cristo, a humildade evangélica, de olhar para o outro e querer ajudar o outro, ao invés de ter sempre os olhos voltados para si mesmo e querer sempre ser beneficiado ao invés de servir. Ele começa falando sobre essa humildade necessária na caminhada cristã. E aí, ele toma como exemplo, por excelência, de alguém que foi, é e sempre será humilde, Jesus Cristo. E é aí que ele começa esse texto célebre, muito conhecido, Filipenses 2, do versículo 5 até o 11, onde nós lemos, onde vai falar que Jesus, sendo ele de condição divina, ou seja, sendo ele Deus, o Verbo eterno, ele não se prevaleceu de sua igualdade com Deus, mas ele desceu, ele se encarnou, e ele foi nisso obediente ao Pai e servo nosso. E exatamente por conta desta humildade exemplar de Cristo, é que Deus Pai deu a ele o nome que está acima de todo nome. E aí vem essa declaração, a qual é o tema desse grupo de oração de hoje. Para que ao nome de Jesus seja dobrado todo o joelho em 3 dimensões: no céu, na terra e abaixo da terra. E toda língua confesse para a glória de Deus Pai que Jesus é o Senhor. Isso nós vemos que vem depois de uma atitude de humildade de Cristo. Mas como o tema ele foca nesse, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, então nós iremos nos prender exatamente nessa temática. Quando fala que todo joelho se dobrará, meu irmão e minha irmã, não será necessariamente por bem. Nem todos irão reconhecer até o fim que Jesus é de fato este que o apóstolo Paulo está falando,
que tem o nome acima de todo nome, que tem toda a autoridade em todas as dimensões espirituais e materiais, nem todos irão reconhecer Jesus como seu Senhor. Mas a palavra está dizendo que toda língua vai confessar e todo joelho vai se dobrar. O texto falou que muitos joelhos vão se dobrar? Não. Muitas línguas vão confessar? Alguns não. Fala que todo joelho se dobrará e toda língua irá confessar Jesus. Mas até esse dia, onde isso que o apóstolo Paulo falou, e em outro texto de Romanos está escrito a mesma coisa, citando o Antigo Testamento, antes de toda língua se confessar o nome de Jesus, antes de todo joelho se dobrar diante dele, sem exceção, nós ainda estamos num tempo de escolha. E eu preciso te levar a refletir. Nos tempos em que estamos, todos os joelhos estão se dobrando diante de Jesus? Não. Porque nós ainda estamos num tempo em que a gente pode escolher. É o que está escrito em Deuteronômio. Deus falou ao povo: eu coloco diante de vocês o bem e o mal, bênção, maldição, caminho de vida, caminho de morte. E ele diz: escolhei, pois, a vida. Ele estava dizendo: eu coloco essas duas alternativas para vocês e digo qual é a alternativa que vocês deveriam seguir, mas a escolha no final é de vocês. Josué, capítulo de número 24, versículo 15, já chegando no final do livro, Josué se volta para o povo e diz: escolhei hoje, a quem vocês querem servir, se aos deuses que os vossos antepassados serviram, ou ao Deus verdadeiro. E aí ele fala assim: eu, porém, junto com a minha casa, eu já tomei a minha decisão. Eu já fiz a minha escolha. Eu e a minha casa iremos servir ao Senhor. Então nós vemos aqui a escolha de Josué por se dobrar diante de aquele que é o único Senhor, diante daquele que é o único dono de toda honra e toda glória, Deus. Porque ainda nós estamos num tempo de escolha. Lá na frente, o profeta vai dizer ao povo de Israel: até quando vocês irão cochear entre dois caminhos? Vocês têm que decidir se servem a Baal ou a Deus. Porque a um ou ao outro, ao mesmo tempo, vocês não podem. Jesus em Mateus 6 falou: não podeis servir a dois senhores. Se eu não sirvo a Deus, eu estou servindo a qualquer outro ídolo. Ou eu estou servindo diretamente ao diabo, como muitos estão fazendo. Ou eu estou servindo ao mundo, ou eu estou servindo a mim mesmo. Então nisso quebra a ideia de que o ateu não tem Deus. Sabe qual é o Deus do ateu? Ele mesmo. Quem não tem Deus, tem algum outro Deus com D minúsculo que está servindo. Então nós estamos nesse tempo onde nós podemos escolher servir, mas o chamado que me é feito, o chamado que te é feito é para que eu e você sejamos adoradores, sirvamos ao Deus verdadeiro, para que quando chegar o dia da prestação de contas, onde Cristo aparecer, nós possamos nos dobrar juntamente com todos, nas todas as dimensões, nós possamos nos dobrar por amor, com temor e com a consciência de que a vida inteira nós fizemos isso. Porque alguns no último dia será a primeira vez que irá se dobrar. Porque a vida inteira eles decidiram manter-se de pé diante de Deus. Eu sou o meu próprio Deus, eu faço a minha própria vontade, não sirvo a Deus nenhum, eu faço o que eu quero da minha vida. Mas no último dia vai ter que se dobrar. Porque diante da glória de Deus não tem joelho que fica. Aquela canção que a gente canta de colo de Deus, como é que é? Queima de novo, né? Diante de ti, nós não conseguimos ficar de pé. Você lê Daniel capítulo 8, versículo 17, você lê capítulo 10 de Daniel. Quando Daniel vê um anjo, meu irmão, minha irmã, vai dizer que ele caiu por terra e ele sentiu como se tivesse morto. Ezequiel lá na frente, capítulo 1 e 2, ele tem a visão da glória de Deus e vai dizer que ele desfaleceu.
Apocalipse capítulo 1 vai dizer que quando João estava na ilha de Patmos e Jesus aparece a ele com sua forma gloriosa ressurreta, vai dizer que ele caiu como um morto no chão, e então Jesus o toca e ele se levanta. Porque diante da glória de Deus não tem como você e eu ficarmos de pé. Mas, meu irmão, minha irmã, muitos não irão se dobrar por amor, por temor, porque uma vida toda teve uma jornada de adoração a Deus. Vai se dobrar porque o nome dele não tem joelho que fique ereto, não tem língua que não possa confessar, não, realmente ele é Deus. Sabe como aquele soldado que depois de Jesus estar na cruz e Jesus morrer disse, ele era mesmo o Filho de Deus. Ele ainda teve tempo de confessar, de reconhecer que Jesus era aquele que era verdadeiramente o Senhor. Então nós ainda estamos nesse tempo onde a gente pode ser adorador. E ser adorador, meu irmão, minha irmã, não é somente nós dobrarmos os joelhos aqui na terra. Como está escrito aqui, o dobrar o joelho deve ser uma manifestação externa do nosso corpo, daquilo que já existe dentro do nosso coração. Porque há uma frase muito conhecida que diz assim, a fé não está no corpo que se inclina, mas sim na alma que crê. E para que a gente viva uma vida verdadeira de adoração ao Senhor, é necessário que a gente analise o que está nesse texto de Filipenses que nós acabamos de ler. Nós precisamos imitar a Cristo para que a gente viva uma vida de adorador verdadeiro. Em primeiro lugar, esse renunciar, a renúncia, é sinal de que nós vivemos uma vida de adoração. Ele renunciou a estar na glória para descer, para nos salvar. E eu e você somos chamados a renunciar pelo nome de Jesus. Renunciar a nós mesmos, renunciar o mundo, renunciar o pecado, renunciar tudo aquilo que tenta ocupar o lugar de Deus na minha e na sua vida. Porque se eu quero colocar dentro do meu coração, se eu quero servir a outras realidades e ao mesmo tempo a Deus, isso não é possível. É necessário, como está escrito aqui nesse texto, esvaziamento. O que é esvaziamento? É eu me despir da minha vontade e permitir que a vontade de Deus que está contida na sua palavra seja aquela que me guie. É permitir que a verdade de Deus seja aquela que norteia a minha vida. Se eu considero a vontade de Deus tão elevada e pesada que eu digo, não consigo viver e não quero viver isso, porque isso é muito radical, eu prefiro viver na minha liberdade, eu não estou vivendo debaixo do senhorio de Jesus. Viver o senhorio é ter essa atitude de humildade de Cristo, de obediência, como ele foi obediente ao Pai. É ser obediente à igreja, é ser obediente à palavra, é ser obediente às lideranças, é ser obediente. Jesus disse assim em Lucas capítulo 6, por que vocês me chamam Senhor, se vocês não fazem o que eu mando? Se eu não obedeço a palavra de Deus, meu irmão, minha irmã, eu não posso chamar Deus, eu não posso chamar Jesus de meu Senhor. Porque quem está sendo o meu Senhor sou eu mesmo. É o mundo, é o pecado, é o diabo. Então, para finalizar, que até o fim da nossa vida, nós tomemos uma firme decisão de não nos curvar diante dos ídolos dessa terra. Tem muitas ideologias, tem muitas realidades, muitos ídolos nessa terra, tentando nos seduzir, como fez o diabo no deserto para Jesus. Se curve diante de mim, e eu te darei todos esses reinos. A nós também constantemente é feito. Se dobre diante de mim, eu te darei isso. Se dobre diante de mim, eu te darei fama, sucesso, dinheiro, prazer. O mundo está constantemente dizendo isso para nós. Mas é necessário que a gente tenha uma convicção. Eu só me curvo diante de Jesus. Porque um dia o céu, os anjos vão se dobrar, os santos, a igreja triunfante irá se dobrar diante de Cristo. Toda a terra irá ter que, diante da glória de Deus, se curvar. Todos os demônios terão que se curvar.
Mas a diferença será em qual grupo nós estaremos. No grupo que se dobra, porque diante de Jesus não tem quem fique de pé, ou no grupo que além da glória de Deus está se curvando, porque é adorador de verdade, porque reconhece que Ele é o Senhor. Essa decisão a gente toma aqui na terra. E que você e eu possamos já tomar uma decisão, assim como fez Josué, juntamente com a sua família. Nós serviremos ao Senhor. Eu irei viver uma vida com os meus joelhos curvados diante de Cristo. Eu vou viver uma vida professando e confessando o nome de Jesus como o nome que está acima de todo nome.